Ok. Vamos lá, então, dando continuidade aqui ao nosso assunto. Então, pessoal, a aula propõe uma situação geradora de aprendizagem, na qual uma professora com a idade de 42 anos, né, ela sofreu um acidente, ela caiu da escada. Posteriormente, ela sentiu muita dor no tornozelo, no dorso do pé, né? E o exame físico dessa professora constatou, então, um edema de tornozelo e, e ela relatou, né, que não conseguia se apoiar nem movimentar-se em pé, tá ok? Deixa eu só pôr aqui no celular para mim vendo se vocês têm perguntas. Bom, voltando aqui para a nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a função do sistema esquelético, né? Qual é a função do sistema esquelético? O sistema esquelético, ele apresenta inúmeras funções. Uma das funções do sistema esquelético é a proteção, né? Visto que, se pensarmos em caixa torácica, ele tem a função de proteção dos órgãos como o coração, certo? E como o pulmão. Então, uma das funções do sistema esquelético é a proteção dos órgãos internos. Se pensarmos em proteção craniana, logo a gente pensa que o sistema esquelético, né, o crânio, tem a função de proteger então o cérebro. A segunda função do sistema esquelético, então, seria a sustentação. Então, a coluna, ela faz uma sustentação para que o corpo ele se mantenha em pé, se mantenha em posição ortostática. Então, a coluna, ela tem essa função de sustentação junto ao sistema esquelético. Uma das outras funções do sistema esquelético, então, é o sistema de alavanca, né? Sem o sistema esquelético, a gente não consegue, então, realizar movimentos, né? Como agachar-se, extensão, flexão, rotação. Então, o sistema esquelético é um dos responsáveis pelo movimento das articulações, para que elas realizem todo o sistema de alavanca, tá ok? E uma outra função do sistema esquelético, então, é a função de fixação. É através do sistema esquelético que ocorre, então, a fixação dos músculos. Então, logo, o sistema esquelético ele tem locais específicos para que fixem os músculos, para que o músculo tenha um início e um final, tá? Então, seria uma origem e uma inserção, tá ok? Então, a fixação do tecido muscular ao sistema esquelético através de tendões, tá? E cartilagens. Uma outra função do sistema esquelético, então, é o armazenamento de gorduras e minerais, tá? Então, o osso, ele armazena minerais como o cálcio, o fósforo, para que sirva, então, de distribuição a outras partes do corpo, conforme a demanda. Então, o osso, ele tem a função de uma reserva, onde fica a gordura, né? E os minerais que vão ser distribuídos ao corpo. E a outra função, né, e a última função muito importante do sistema esquelético é a hematopoiese, né, que é a produção de células sanguíneas. Então, o osso tem a função de produzir as células sanguíneas, né?
como a hemácia, como as plaquetas, os neutrófilos, os eosinófilos, né? São as células de defesa. Então, todas produzidas dentro do osso, tá ok? Pessoal, esse então foi o primeiro bloco. Tem alguma pergunta? Deixa eu só ver aqui se tem pergunta de vocês. Todo mundo está escutando muito bem? Se tiver pergunta, já pode fazer, tá ok? Beleza? Eu vou dar continuidade, tá ok? Vamos lá, pessoal. Voltando então aqui para o nosso quadro. Então, agora a gente vai falar sobre a superfície óssea, né? Tudo que é adjacente da superfície óssea, né? Isso daqui a gente passou brevemente na aula passada, então a gente sabe que o osso ele tem uma estrutura aonde a estrutura mais próxima do corpo, se pensarmos então no esqueleto, não liguem para o meu bonequinho, tá? Eu sei que ele é bem feio. Então, se a gente pensar no esqueleto, proximal seria próximo do centro do corpo, onde nós temos o coração, tá ok? E distal seria distante da onde a gente tem o centro do corpo. Então, pensando né, nessa esquematização, nós temos a região da epífise proximal do osso e nós temos a região de epífise distal, tá? E o meio, né, o centro do osso, é considerado diáfase. Então, todo o corpo do osso é diáfase. A cabeça do osso seria a epífise. E o pé do osso, então, é considerado, perdão, é epífise distal e a cabeça epífise proximal, tá ok? Dentro do osso, então, nós temos a medula, tá? E o armazenamento de gordura, tutano e sais minerais, dentro da cavidade medular. E aí, o osso também é composto por membranas. E essa membrana é chamada de periósteo. Periósteo é onde ocorre, então, o revestimento do osso, é responsável pela inervação e é responsável pela irrigação e também pela osteogênese. Você não está conseguindo ouvir, ô Edilson? Edilson. Bom, pessoal, continuando aqui, é que um dos nossos colegas parece que não está conseguindo ouvir, mas eu já aviso já, tá? Então, a osteogênese, ela é o processo orgânico natural da reconstituição óssea. Então, por exemplo, se houve uma fratura, se houve algum problema relacionado ao osso, quem vai fazer essa reconstituição óssea é a osteogênese.
E, e as cartilagens, elas não possuem periósteo, tá ok? Pessoal, só vou pedir para vocês desligarem o microfone, por gentileza. Bom, vamos lá, pessoal, voltando aqui, então. E aí nós temos dentro dessa membrana, né, dessa membrana óssea, que seria o periósteo, a composição, né? A sua composição, então, ela é formada por camada fibrilar, é uma camada mais externa, ela é rica em fibras e colágeno. E aí nós temos a camada celular, que é uma camada mais interna, e ela é rica em células, tá ok? E a parte interna do osso, então, é chamado de endósteo, que é a camada de tecido conectivo, né? Vascular, que é revestido que reveste a cavidade da medula óssea, tá ok? Aí nós temos duas substâncias ósseas, né, que são encontradas. Nós temos a substância compacta, que é a formação óssea um pouco mais compacta, e a substância óssea esponjosa, que é uma substância cheia de trabéculas, que são furinhos. Essas trabéculas é por onde passa, então, pequenos vasos, pequenos capilares, que fazem, então, a irrigação óssea. Alguma pergunta, pessoal? Vamos lá. Tem alguma pergunta? Ok, vou prosseguir. Ok. Então, características ósseas de superfície. As características ósseas, elas são muito importantes para a gente saber o que seria cada pedacinho do osso, né? O que cada elemento do osso apresenta. Então, nós temos, então, a eminência. A eminência, então, ela é uma protuberância geralmente percebida na superfície de um osso, né? Então, quando a gente pensa em eminência, se logo a gente vê, por exemplo, quando a gente olha para uma pessoa e vê um osso saltado, né? Que seria a região de clavícula. Então, isso daqui seria uma eminência. Então, quando a gente vê é, a, o cotovelo é uma eminência, tá? Então, assim, a eminência, ela é articular, tá? Ela tem uma cabeça, ela pode ser troclear ou condilar, tá? Então, pensando nas eminências, nós temos a cabeça do húmero, a cabeça do rádio, a cabeça da una, a cabeça do fêmur e a cabeça da fíbula. Então, são extremidades proeminentes e arredondadas que formam uma juntura, né? Que fazem uma junção. E aí a gente, olhando aqui para a cabeça do húmero, então nós temos aqui uma cabeça, ou uma eminência, tá? Que seria a cabeça do húmero. Aí nós temos o côndilo. Então, o côndilo é uma saliência óssea, grande e arredondada, que também formam junturas. Nós encontramos, então, o côndilo femoral na tíbia, côndilo medial e o côndilo lateral, tá ok? Quando a gente pensa em côndilo da tíbia, logo a gente vê essa estrutura aqui,
na parte superficial da tíbia. Então, aqui nós temos, então, um côndilo, tá? Então, côndilo lateral e côndilo medial. Lateral, que se a gente pensar o corpo dividido ao meio, desse lado é o lado lateral da pessoa. E esse é o lado medial, ou seja, entre as pernas, tá ok? Aqui nós temos uma tíbia, onde a gente consegue então observar um pouquinho melhor esse côndilo medial. Então, essa estrutura aqui é o côndilo medial. Aqui nós temos então a estrutura de côndilo medial, tá ok? Eminências não articulares, então são processos, tubérculos, tuberosidades, trocânteres, espinhas, eminências e lâminas e cristas. Então são processos, qualquer saliência óssea acentuada. O exemplo dela é o estiloide, é o processo estiloide da una, tá? Então se a gente observar aqui, o processo estiloide seria uma ponta, né? Uma ponta bem pequenininha. Então, é uma proeminência, tá? Então, esse daqui é o processo estiloide da una. Logo nessa imagem, a gente consegue, então, aqui observar essa eminência, que é o processo estiloide, tá ok? Nós temos um processo coronoide aqui, já seria uma outra estrutura. E aqui uma tuberosidade. Nós temos o tubérculo e o processo arredondado, né? O tubérculo maior, tá ok? Que seria toda essa estrutura aqui, ó. Se a gente observar nesse raio-x, tem uma região estruturar arredondada, próximo da cabeça do fêmur, tá? Então, essa estrutura aqui é o tubérculo maior. Então, aqui a gente consegue ver, então, na estrutura óssea, esse arredondamento aqui é o tubérculo maior, tá ok? Uma outra eminência que a gente consegue observar também são as tuberosidades. Então, processos ásperos, né, onde fixam, então, onde tem origens musculares, onde vão dar origens aos músculos. Então, processos ásperos, né, e rugas no osso, né? Então, são considerados tuberosidades da rádio e da una, encontrados no rádio não. Então, aqui a gente tem a tuberosidade deltoide, aqui a gente tem a tuberosidade redonda maior, aqui em cima nós temos a tuberosidade lateral e a tuberosidade medial, tá ok? Aqui nós temos então um trocânter, um processo maciço, né, que é encontrado apenas no fêmur, né? O exemplo é o trocânter menor do fêmur. Então, aqui a gente tem, então, o trocânter maior, e aqui, então, a gente tem o trocânter menor. Aqui, conseguimos, então, ver o trocânter maior, tá ok? Depressões. Depressões, como o nome já diz, são escavações, ou seja, são como se fossem uma profundidade, tá? Então, ela pode fazer parte de uma articulação, como também pode servir para uma inserção. Então, ela faz parte de uma inserção, tá? Ou de uma origem muscular. E aí a gente tem aqui então uma escápula e a gente consegue então observar uma cavidade glenoide, que ela é uma depressão articular. Então, cavidade glenoide está localizada na escápula. Ela é o que faz a articulação da escápula. Também a gente pode ver como depressão ou identificar como depressão os canais, que são passagens de tubos, por exemplo, o canal acústico externo, tá? Então,
um canal acústico externo é também considerado uma depressão.